Não recue. Quem olha para trás não está apto para o reino. Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. A palavra-chave é perseverança. Desde já quero que essa palavra ecoe no seu coração. Perseverança. Ela será como um martelo que vai moldar os seus pensamentos durante esta mensagem. Ela será como um farol que iluminará os seus passos quando a tentação de recuar se aproximar. Ela será como uma flecha cravada no coração, lembrando: não recue, avance, permaneça, persevere. A decisão que define o futuro. Jesus, ao declarar essas palavras em Lucas capítulo 9, versículo 62, não falava de algo superficial. Ele estava tratando de compromisso radical. O arado era o símbolo do trabalho no campo e quem colocava a mão nele não podia olhar para trás, porque qualquer distração poderia estragar o suco, prejudicar a colheita e até destruir toda a lavoura. Da mesma forma, Jesus deixa claro: quem decide segui-lo não pode viver olhando para trás, não pode viver preso ao passado, aos erros, às decepções, aos pecados antigos, às distrações do mundo, às vozes que tentam chamar de volta. Quem olha para trás perde o foco, e quem perde o foco não está apto para o reino. Por isso, hoje a palavra que precisa arder em você é perseverança. Sem ela você nunca chegará até o fim, mas com ela você atravessará o deserto, enfrentará gigantes, vencerá batalhas e herdará a promessa. A guerra interior, a tentação de recuar. O maior inimigo da sua fé não é o diabo lá fora, é a tentação aqui dentro de recuar. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes o peso foi tão grande que você desejou parar? A voz do inimigo ecoa dizendo: não vai dar certo, você não consegue, Deus não está ouvindo, é melhor voltar atrás. Mas lembre-se, olhar para trás é se tornar como a mulher de Ló, que ao sair de Sodoma virou estátua de sal, porque o seu coração ainda estava preso ao que havia deixado para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 26. O que Jesus quis dizer é: não existe meio termo no reino. Ou você está disposto a seguir até o fim, ou estará sempre preso ao passado. O chamado de Cristo é radical. Jesus nunca chamou alguém para segui-lo com promessas fáceis. Ele nunca disse: venha e tudo será perfeito. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Ele disse também: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23. Ou seja, seguir a Cristo é um chamado para perseverança diária, renúncia constante, foco inabalável. É andar no caminho estreito, é remar contra a maré, é não se conformar com o mundo. E é justamente isso que separa os que são realmente discípulos dos que apenas simpatizam com o Evangelho. O exemplo de Paulo: nunca recuar. Paulo é um dos maiores exemplos de alguém que nunca recuou. Ele enfrentou prisões, açoites, naufrágios, perseguições, abandono, mas nunca olhou para trás. Ele declarou: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Veja bem, Paulo não disse: eu paro. Ele não disse: eu recuo. Ele disse: eu prossigo. E prosseguir significa continuar, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, mesmo quando as lágrimas molham o rosto. Ele sabia que não podia olhar para trás, porque atrás estava a velha vida, atrás estava o pecado, atrás estava a perseguição, mas à frente estava Cristo, o reino, a eternidade, a vitória final, o arado espiritual, sua vida em Cristo. Quando Jesus falou do arado, ele estava mostrando que o reino exige foco absoluto. Assim como o lavrador não pode desviar os olhos do caminho à frente, você também não pode permitir que a sua fé se distraia com o passado, com as coisas ao redor. O arado espiritual é a sua vida em Cristo. Cada oração é uma linha traçada, cada lágrima derramada é uma semente lançada, cada renúncia é uma terra sendo preparada, cada ato de fé é um avanço rumo à colheita.
Mas se você tirar os olhos de Cristo, se você começar a olhar para trás, as linhas se tornam tortas, a semente se perde, a terra fica mal preparada e a colheita é comprometida. Por isso a ordem de Jesus é tão clara: não olhe para trás. Repita comigo em pensamento agora: perseverança. Essa é a essência do chamado de Cristo. Essa é a chave que abrirá a porta da vitória na sua vida. Sem perseverança, você até começa, mas não termina. Sem perseverança, você até dá os primeiros passos, mas se cansa no caminho. Mas com perseverança, você atravessa o Mar Vermelho, vence o deserto, derruba muralhas e entra na terra prometida. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Veja, não é aquele que começa bem, não é aquele que anda rápido, mas é aquele que perseverar até ao fim. O olhar fixo em Cristo. O segredo para não olhar para trás é manter os olhos fixos em Cristo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Quando Pedro andou sobre as águas, enquanto olhava para Jesus, ele venceu o impossível. Mas quando tirou os olhos e olhou para o vento e para o mar, começou a afundar. Mateus capítulo 14, versículos 29 e 30. Da mesma forma, quando você olha para Cristo, nada pode te parar. Mas se você olhar para trás, para o mundo, para o passado, para o problema, para a dor, você começa a afundar. Por isso a ordem é clara: não recue, não olhe para trás. Quando o povo de Israel saiu do Egito, estava entre o Mar Vermelho à frente e o exército de Faraó atrás. Havia duas opções: olhar para trás e voltar para a escravidão, ou olhar para frente e crer no milagre. Muitos disseram: seria melhor termos ficado no Egito. Mas Moisés disse: não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Êxodo capítulo 14, versículo 13. E o mar se abriu. Sabe o que isso significa? Que quando você não recua, Deus abre o caminho. Quando você decide perseverar, milagres acontecem. Quando você insiste em crer, o mar diante de você se abre e os inimigos atrás de você são destruídos. Agora, traga essa palavra para a sua vida. Você tem uma história, você tem marcas, cicatrizes, erros e acertos. Talvez tenha passado por coisas que ninguém imagina, mas hoje Jesus te diz: não olhe para trás, não olhe para o pecado que já foi perdoado, não olhe para a dor que já foi curada, não olhe para as pessoas que te traíram, não olhe para os sonhos que fracassaram. Olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para a eternidade. Se você olhar para trás, perderá o que Deus tem para você à frente. Se você recuar, perderá a colheita que já está preparada. A coroa da vida está à frente. Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A coroa não está atrás, a coroa está à frente. O reino não está no passado, o reino está diante de você. A vitória não está na desistência, a vitória está na perseverança. E é por isso que o Espírito Santo insiste em te dizer hoje: não recue, não olhe para trás. A jornada da perseverança, o caminho estreito, não é para os que recuam. Jesus foi claro: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. A vida com Cristo não é um parque de diversões, é um caminho estreito, apertado, cheio de renúncia. E justamente por isso é que muitos desistem. Eles começam, mas não suportam a pressão. Mas aqui está a verdade: os que perseveram no caminho estreito são os que experimentam a vida abundante e a vitória eterna. É fácil andar no caminho largo, é fácil viver de qualquer jeito, é fácil se conformar com o mundo. Difícil é permanecer firme quando todos ao redor estão desistindo. Difícil é ser fiel quando o preço da fidelidade parece alto. Mas lembra da palavra-chave? Perseverança. É ela que te mantém firme
quando o caminho estreita. O espírito da desistência é uma arma do inimigo. Uma das estratégias mais sutis de Satanás é semear o espírito de desistência. Ele não precisa necessariamente te destruir de imediato, basta te convencer a desistir. Basta colocar peso sobre os seus ombros, cansaço na sua mente, dúvidas no seu coração, para que você mesmo largue o arado. Ele sussurra: não adianta, você não vai conseguir, você não é digno, melhor parar. Mas escute, se ele está tentando tanto te fazer desistir, é porque ele sabe que a promessa está muito próxima. Se a batalha aumentou, é porque a colheita está chegando. Se as lutas se intensificaram, é porque você está perto do cumprimento. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Veja, a promessa não é para quem apenas crê por um tempo, mas para quem persevera até o fim. Neemias, a perseverança diante da oposição. Neemias recebeu de Deus a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, mas quando ele começou, vieram Sambalate e Tobias, zombando, ameaçando, tentando parar a obra. Neemias poderia ter desistido, poderia ter dito: é muita oposição, não dá para continuar. Mas ele respondeu: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias capítulo 6, versículo 3. Ele não olhou para trás, ele não deu ouvidos às vozes da desistência, ele perseverou até que os muros foram concluídos. A lição é clara: quem tem uma obra para cumprir não pode parar para responder zombadores, não pode parar por causa de críticas, não pode parar por causa de ameaças. Se você parar, o inimigo vence, mas se você perseverar, o muro será reconstruído e a vitória será completa. Elias, o clamor até a chuva vir. Elias orou por chuva em Israel. Depois de 3 anos de seca, ele se colocou em posição de oração e enviou o servo para olhar para o céu. 1 vez, nada. 2 vezes, nada. 3 vezes, nada. Até 7 vezes, nada parecia acontecer. Mas na 7ª vez, o servo disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. 1 Reis capítulo 18, versículo 44. Se Elias tivesse desistido na 6ª oração, o céu teria continuado fechado. Mas porque ele perseverou, o céu se abriu e a chuva caiu. Aqui está o segredo: os céus se abrem para quem não desiste, o milagre vem para quem insiste, a promessa se cumpre para quem persevera até o fim. Josué e Calebe não recuaram mesmo diante dos gigantes. Quando os espias foram enviados para observar a terra prometida, 10 deles recuaram com medo. Eles disseram: lá há gigantes, não podemos vencê-los. Mas Josué e Calebe perseveraram na fé. Eles disseram: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará. Números capítulo 14, versículo 8. Eles não olharam para trás, não desejaram voltar ao Egito, não se curvaram diante do medo. Resultado, eles foram os únicos daquela geração a entrar na terra prometida. Isso nos mostra: a perseverança não só te mantém em pé, mas também garante que você possua a promessa que Deus preparou para você. A perseverança de Cristo, o exemplo supremo. Acima de todos os exemplos, temos o próprio Cristo, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus não recuou no Getsêmani, ele não desistiu diante da cruz, ele perseverou até o fim, porque tinha diante de si a alegria da nossa salvação. Se ele tivesse olhado para trás, nós estaríamos perdidos, mas porque ele perseverou, nós temos vida eterna, aleluia. E ele nos chama a seguir os seus passos, perseverar até o fim, mesmo quando o peso parece insuportável. Talvez você esteja se perguntando: como eu consigo não recuar? Aqui estão alguns princípios práticos. Fixe seus olhos em Cristo, não olhe para os problemas, olhe para aquele que tem poder sobre eles. Segundo, lembre-se da promessa. Toda vez que o desânimo vier, traga à memória o que Deus já falou sobre a sua vida. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Terceiro,
Cale as vozes da desistência. Nem todos entenderão a sua jornada. Alguns zombarão, outros criticarão. Mas lembre-se, você não pode parar para responder Sanbalates. Quarto, cerque-se de pessoas de fé. Josué tinha Caleb, Elias tinha Eliseu, Paulo tinha Timóteo. Você precisa de pessoas que te encorajem a seguir em frente. E quinto, ore sem cessar. Oração é a arma que mantém o seu coração firme quando tudo ao redor desmorona. O confronto espiritual, o espírito da perseverança. Existe uma batalha espiritual sobre a sua vida. De um lado, o espírito da desistência tentando te paralisar. Do outro, o Espírito Santo soprando em você ânimo, esperança e coragem para continuar. E eu profetizo, o Espírito Santo está te revestindo agora com um espírito de perseverança. Você não será mais alguém que começa e não termina. Você não será mais alguém que recua diante das lutas. Você será alguém que persevera até o fim e alcança a promessa. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. O peso da cruz e a glória da vitória. Sim, seguir a Cristo exige carregar a cruz, mas lembre-se, a cruz nunca é maior que a glória que virá depois dela, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. A dor que você sente hoje não se compara à glória que Deus está preparando para a sua vida. O deserto que você atravessa agora não se compara à terra prometida que te espera. A cruz que você carrega não se compara à coroa que Cristo colocará sobre a sua cabeça. Por isso, não recue, não olhe para trás. Eu quero que mais uma vez você traga essa palavra dentro do coração: perseverança. É ela que fará você vencer as lágrimas da madrugada. Ela que fará você permanecer quando todos ao redor desistirem. Ela que fará você colher o que hoje parece impossível. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Ou seja, se você não desistir, vai colher. Se você não recuar, vai vencer. Se você não olhar para trás, vai alcançar o reino de Deus. A vitória dos que não recuam, o chamado final, um reino para os que perseveram. Jesus deixou claro que o reino não é para os que desistem no meio do caminho. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 62. Sabe o que isso significa? Que o reino é reservado para aqueles que, mesmo em lágrimas, decidem não recuar. O reino é para os que, ainda feridos, continuam caminhando. O reino é para os que, mesmo cansados, não soltam o arado. A eternidade é para os que, diante da pressão, da dor e das tentações, não olham para trás, mas olham para Cristo, o autor e consumador da fé. Quando recuar parece mais fácil, é verdade, recuar parece muitas vezes a opção mais confortável. Voltar para a velha vida, voltar para as velhas práticas, voltar para a zona de conforto parece um alívio momentâneo. Mas lembre-se, o que está atrás de você é escravidão, é escuridão, é derrota. Atrás está o Egito, mas à frente está Canaã. Atrás está a escravidão, mas à frente está a promessa. Atrás está o pecado, mas à frente está a coroa da vida. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Você não é dos que recuam, você é dos que avançam, você é dos que permanecem, você é dos que perseveram. O preço da perseverança. Perseverar tem um preço, o preço da renúncia, o preço da disciplina, o preço da fé que insiste em crer quando não vê nada, mas o preço de recuar é muito maior. Quem recua perde o propósito, perde a promessa, perde a eternidade. Quem recua troca a vida abundante por migalhas do mundo. Por isso hoje o Espírito Santo te chama a uma decisão. Vale a pena perseverar, ainda que doa, ainda que seja difícil, ainda que seja longo, vale a pena permanecer fiel. O céu está à frente. O Apocalipse nos mostra que os vencedores, e somente os vencedores, receberão a coroa da vida. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 17. Perceba, não está escrito aquele que começou bem, mas aquele que vencer.
E para vencer é preciso não recuar. Para vencer é preciso perseverar até o fim. O céu está à frente, o trono está à frente, a eternidade está à frente. Por isso, não olhe para trás. Quero que neste momento você reflita profundamente. Vale a pena desistir? Será que os prazeres passageiros do mundo podem se comparar à glória eterna? Será que voltar ao Egito é melhor do que conquistar Canaã? Será que olhar para trás compensa mais do que correr para os braços de Cristo? A resposta é clara: não, nada, absolutamente nada compensa recuar. Se você cair, levante-se. Se você tropeçar, continue andando. Se você se cansar, respire fundo e prossiga, mas nunca olhe para trás. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O Espírito Santo quer cravar no seu coração como uma flecha ardente esta palavra: perseverança. Persevere na oração, persevere na fé, persevere no chamado, persevere no caminho da santidade, persevere na caminhada rumo ao céu. Não recuar não é apenas uma escolha, é uma marca dos filhos do reino. E eu profetizo, você será marcado pela perseverança, e essa perseverança te levará à vitória final em Cristo Jesus. Agora, como selo desta mensagem, em o nome de Jesus Cristo, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Na sua área espiritual, você não será mais alguém que começa e desiste, mas alguém que começa e termina em Cristo. A unção de perseverança repousa sobre você. O Espírito Santo reacende em você a chama da fé, da coragem, do compromisso. Toda força de desistência quebrada agora em nome de Jesus. Você terá a visão clara do céu e nunca mais será seduzido a olhar para trás. Em sua área emocional, eu declaro cura sobre as feridas da sua alma. O passado já não terá poder sobre as suas emoções. A tristeza dará lugar à esperança. O desânimo dará lugar à alegria. A solidão dará lugar à presença constante de Deus. Você será revestido de paz que excede todo entendimento. Onde havia ansiedade, haverá descanso. Onde havia medo, haverá confiança. Em sua área física, eu declaro força nova sobre o seu corpo. Você terá saúde para continuar a jornada. O Senhor será a sua energia, o seu vigor, a sua renovação diária. Onde havia fraqueza, haverá resistência. Onde havia dor, haverá alívio. Em sua área familiar, eu profetizo restauração dentro do seu lar. O Senhor tocará em cada área da sua família. Lares divididos serão unidos, corações feridos serão sarados, relacionamentos quebrados serão restaurados. Sua casa será um altar de perseverança, fé e vitória. Em sua área material e profissional, eu declaro portas abertas de provisão sobre a sua vida. O trabalho de suas mãos prosperará. O Senhor será o seu sustento em tempos de crise. A perseverança em Cristo abrirá caminhos de honra e vitória para você. Meu irmão, minha irmã, esta mensagem é uma flecha cravada no seu coração. Não recue. O reino não é para quem olha para trás. O reino é para quem persevera até o fim. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A coroa é sua, a promessa é sua, a vitória é sua. Não a perca olhando para trás. Permaneça, persevere, avance. E no dia em que o céu se abrir e a trombeta soar, você ouvirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. A palavra final sobre você é mais que vencedor. Você não vai desistir, você não vai recuar, você vai perseverar até o fim. E a coroa da vida será sua, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Meu amado irmão, minha preciosa irmã, chegamos ao final de mais uma mensagem poderosa aqui em nosso canal A Volta. E creio que a palavra de Deus falou profundamente ao seu coração. Agora quero pedir algo muito especial a você. Se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreva agora, ative o sininho das notificações.
curta esse vídeo, comenta aqui abaixo o que Deus ministrou ao seu coração e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possível. Assim juntos estaremos espalhando a palavra de vida e preparando corações para a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu convido você a declarar com fé e ousadia nos comentários e também em voz alta onde você está: só Jesus é o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que essa declaração seja a marca da sua fé, a bandeira da sua esperança e o grito de vitória da sua vida espiritual. E agora receba sobre a sua vida, sobre a sua família e todas as áreas do seu coração a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te guarde, que Ele te fortaleça, que Ele renove as tuas forças, que a tua fé seja inabalável e que o Espírito Santo encha o seu coração de esperança até o dia glorioso da volta do Rei. Você é precioso demais para Deus e juntos seguimos firmes, pois em breve veremos o Senhor face a face. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe, em o nome de Cristo Jesus. Chega à meia-noite.